Oi, meninos e meninas do Instituto Paz e Vida. Eu vim aqui falar com vocês sobre algo muito importante nessa lição. Essa lição vai começar tratando para mim e para você lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. Vocês sabem o que é imagem e semelhança? Pensa aí um pouquinho. 2 segundinhos para vocês pensarem. Pronto. Quando você fala em imagem e semelhança, o que vem na sua mente? Gêmeos, por exemplo, são às vezes aqueles gêmeos idênticos. Eles são bem iguaizinhos, não são? E sim, a resposta é sim. Quando Deus criou o homem na sua imagem e sua semelhança, Ele deu ao homem, e lá em Gênesis fala que, adolescentes, que quando ele criou o homem, ele viu sim que era bom, que foi algo bom. Então, eu e você somos obra dessa criação, somos filhos dessa criação. E nós vamos abordar um assunto hoje muito importante que fala sobre caráter. O que você acha que é caráter? Vou explicar. Caráter é o conjunto das suas qualidades, das minhas qualidades. O meu caráter é o conjunto das minhas qualidades e dos hábitos que eu possuo no meu dia a dia. O seu caráter também é a mesma coisa, e eu creio que vocês já ouviram falar sobre isso, né? Com certeza. Então, você tem sim um caráter. E quando nós falamos sobre imagem e semelhança, e nós pensamos sobre caráter, às vezes eu tô falando aqui sobre caráter para vocês, e vocês pensam assim, mas quais são as minhas qualidades? Quais são os meus hábitos? O que são hábitos? Aquilo que eu pratico no dia a dia. E quando a gente fala assim, aquela pessoa não tem um bom caráter, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Pensa aí, galera. Eu já vou responder. Quando nós falamos que aquela pessoa, fulano ou ciclano, não tem um bom caráter, é porque ele é uma pessoa que mente, é uma pessoa que rouba, é uma pessoa que bebe, é uma pessoa que fuma, é uma pessoa que tem hábitos ruins, não é verdade? Sim ou não? Responde aí. Então é a soma de hábitos ruins ou hábitos bons, que é o que a gente vai ver, certo? Ou aquilo que você tem de qualidade, que é um caráter bom, ou a soma daquilo de ruim que você tem também. Faz parte do caráter. Mas é isso que Deus quer para nós? É um caráter ruim? Não. Porque quando Deus criou eu e você, quando Deus criou Adão e Eva, Ele viu sim que era boa a sua criação, porque nós somos imagem e semelhança dele. E se nós somos imagem e semelhança dele, adolescentes, nós devemos ter em mente que nós também temos o caráter. Olha, presta atenção. Presta atenção. Nós temos o caráter, vou falar bem devagar, de Cristo. E ter o caráter de Cristo, professor, é o quê? É eu fazer o quê? Ou eu deixar de fazer o quê? Vamos na Bíblia? Tô com a Bíblia aberta aqui, tá? Em Gálatas 5, 22 e 23 nos diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, grave isso aí, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão,
e domínio próprio. Esse é o caráter de Cristo. É o fruto do Espírito. Está em Gálatas 5, capítulo 22, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. E para eu ter essas práticas, para você ter essas práticas, é de um dia para a noite? Não. É com o tempo. Mas nós precisamos todos os dias praticar o caráter de Cristo. E eu ouvi uma frase hoje que dizia: como você substitui uma má ação com uma boa ação? Se você era uma pessoa que queria só brigar, só bater, como eu vou responder isso? Com o amor, com a paciência, com a paz. Essa é a impressão do caráter de Cristo. Tem como alguém tirar isso de mim? É igual quando você imprime uma folha. Se você imprime uma folha errada ou tira uma xerox errada, tem como você ir lá e apagar? Não tem. E a palavra de Deus fala que nós devemos ter em nós a impressão do caráter de Cristo em nossas vidas, na nossa mente, no nosso coração. Deve estar guardado isso. E eu tenho que praticar todos os dias. E essa vai ser a sua e a minha tarefa essa semana. Fica ligadinho, eu quero que você, adolescente, pratique pelo menos 3 atitudes desse bom caráter, porque nós somos imagem e semelhança de Cristo, certo? Então nós devemos praticar uma boa ação. Então eu quero que vocês pratiquem pelo menos 3. Olha como eu estou sendo boazinha. 3, tá? Tá em Gálatas 5, 22 e 23. Uma boa ação, ela substitui uma má ação. Fiquem com Deus. Amo todos vocês. Um grande abraço em cada um, tá? Beijo.